boa noite. Vão-me dizendo um olazinho à medida que vão entrando, para saber quem é que está aqui comigo. Olá, boa noite. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Margarida. Hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre fome emocional. Boa noite, Rita. Sónia. Estão a começar a entrar. Vamos esperar um bocadinho para começar a entrar mais gente. Boa noite, Sandra. Vamos colocando aqui uma boa noite. Sónia, boa noite. Vamos esperar mais um bocadinho. Foi um tema muito pedido, este aqui da fome emocional. Acho que é algo que atinge a maior parte das pessoas, principalmente a maior parte das mulheres. Vamos esperar mais um bocadinho, a ver se chega mais alguém. Boa noite, Margarida. Carla também, boa noite. Noite de São João, se calhar não escolhi o melhor dia, mas também não vamos estar aqui a noite toda, por isso não há problema. Depois ainda dá para ir festejar a noite de São João. Espera mais um bocadinho. Então, e das pessoas que estão aqui, quem é que está curioso com este tema? Vão colocando aqui, vão respondendo nos comentários, que a ideia de estar aqui a fazer uma aula ao vivo é mesmo essa, é a gente ir interagindo. Boa noite, Rosa, também acabou de entrar. Estão curiosos com o tema? Quem é que aqui, das pessoas que já cá estão, quem é que sofre com este problema? Quem é que sofre com fome emocional? Quem é que sente que tem este problema? Colocam sim quem sente que tem este problema, quem sente que a fome emocional faz parte da sua vida. Carla Susana Salgado, ok. Então vai ser bom falarmos a Sandra também. Mais, quem é que está aqui mais que também sente que tem um bocadinho de problema com a fome emocional, ou que tem algum desafio com isso? Vão interagindo comigo. Já temos 11 pessoas a assistir, muito bom. Margarida também, mas a Margarida controla. Filipe, estou a ver que ainda temos aqui muitas pessoas que sofrem com este tema. Isso é bom. Quer dizer, não é bom que sofram de fome emocional, mas é bom termos aqui várias pessoas a passar pelo mesmo, porque isto é um tema, eu acho que quem passa pela fome emocional sente que é a única pessoa, então o facto de termos várias pessoas a passar pelo mesmo tira-nos logo este peso de eu sou única, eu sou diferente, isso é bom. Boa noite, Teresa. Ok, só mais um bocadinho e começamos então a falar. Esta live, esta aula vai ter mais ou menos a duração de 30 minutos. Eu preparei aqui 4 tópicos para falar com vocês. Boa noite, Marta. Ao longo de toda a aula, ao longo destes tópicos, lá está, a ideia é vocês irem interagindo comigo. Qualquer dúvida que tenham, qualquer coisa, vocês vão perguntando, que eu consigo ver aqui as vossas respostas, por isso posso responder na hora. E também é a vantagem de estar aqui em direto, não é? Eu poder responder às vossas questões logo na hora. Boa noite, Márcio Karina. Ok.
Mais um bocadinho e começamos. Muito bem, muito bem. Vamos lá começar então. Já temos aqui 2 pessoas a assistir, se entretanto também entrar mais alguém, vai apanhando a conversa. Então, primeiro tópico que temos para falar, o que é a fome emocional? E aqui eu quero que vocês me digam, principalmente aquelas pessoas que disseram que sentem que têm fome emocional, o que é para vocês esta fome emocional? O que é que acham que é isto? De onde é que vem esta fome? O que é? Como é que vocês definem? Boa noite, Marta. Salomé, boa noite também. Então, assim, numa palavra, numa ou 2 palavras, como é que vocês definiriam a fome emocional? Se tivessem que a descrever, principalmente quem passa por ela, como é que definiriam? Vá, escrevam aqui em comentários para eu ir lendo as respostas. Uma droga, ok. Mais. Quem é que tem mais opiniões sobre o que é fome emocional? O que é que vocês sentem? Ninguém tem mais ideias assim a partilhar sobre o stress da fome, ok? Ou seja, uma emoção que causa a fome, ok? Algo mau, ok? Também pode ser encarado como isso. E mais? Boa noite, Dona Ascensão, tudo bem? Quando estamos deprimidas, ok. Ou seja, isso são, exatamente, são as emoções. Muito bem, e mais? Ok, estão aqui a falar um bocadinho de emoções. Que emoções mais é que vos causam a quem sente esta fome emocional, esta vontade de comer? Que outras emoções é que sentem? Além da depressão, o stress, o que é que vos faz comer? O que é que vos faz ter esta vontade de comer? Mais ideias? Não? Pronto, então a ansiedade também, a ansiedade, ok? 2 pessoas a responder à ansiedade dá mesmo. Dá mesmo muita vontade de comer. Ok. Então o que é fome emocional? Sentimos-nos sozinhas também. Fome emocional. Como vocês foram respondendo, a fome emocional é precisamente isso. Ou seja, vocês foram respondendo emoções que vos dão vontade de comer. Daí o termo fome emocional. Ou seja, quando nós temos fome devido a uma determinada emoção. Nós também podemos definir a fome emocional como vontade de comer. Ou seja, nós estamos bem, nós estamos saciados, estamos satisfeitos. Nós não precisávamos de comer aquele chocolate, por exemplo. Não precisávamos de comer tanta massa, não precisávamos de comer aquelas batatas fritas. Mas nós temos que ir comer, porque há algo em nós, alguma emoção que nós estamos a sentir que quase nos obriga a comer aquilo. E isso é então a fome emocional, é aquela fome que vem devido a uma emoção. Comer para preencher um vazio, lá está, o mesmo que a Marta disse, aqui o sentirmos sozinhas, cá está, emoções. Nós temos emoções que nos levam a querer comer, daí fome emocional. Isto aqui, de nós sentirmos fome emocional, não é nada estranho. Eu não sei se é o vosso caso, das pessoas que responderam aqui que sofrem de fome emocional, mas como eu disse já no início do vídeo, é muito normal, quem passa pela fome emocional, quem tem principalmente aqueles ataques de compulsão alimentar, é muito normal achar que se é uma pessoa diferente, achar-se que se está sozinho no mundo no sentido de sou única, porque é que eu como tanto. Também é muito comum sentir-se a falta de controle, porque é que eu não consigo controlar o que como. E pronto, aqui o facto de estar aqui várias pessoas, de estarem aqui várias pessoas que passam pelo problema, dá logo para vocês tirarem um bocadinho o peso das costas, porque não estão sozinhas. Este problema, a fome emocional, acomete mesmo muita gente. E lá está, e não é nada estranho. Basta nós irmos aos primórdios da nossa existência, porque se pensarem, a comida já é encarada como um prazer para nós desde que nós somos recém-nascidos. Então, quando nós nascemos, choramos, o que é que a nossa mãe faz?
dá-nos leitinho, não é? Dá-nos leitinho, e é ótimo, e o leite materno é ótimo, mas o que é que acontece? Ao nós estarmos ali a mamar aquele leitinho, o aconchego da nossa mãe, é muito prazeroso para nós. Ou seja, nós começamos logo desde bebés a associar a comida a algo bom, a associar a comida a algo prazeroso. Claro que depois, à medida que vamos crescendo, à medida que vamos sendo adultos, cada vez mais vamos considerando a comida como algo prazeroso e como algo que preenche os nossos vazios, controla a nossa ansiedade, ou pelo menos que nós achamos que o faz, não é? Ou seja, nós quando temos uma emoção, seja ela qual for, nós procuramos o conforto na comida. Daí o termo fome emocional. Nós vamos procurar o conforto na comida. Embora não seja bem isso que nós encontramos, não é? Quem é que aqui, quando passa por um episódio de fome emocional, no fim de comer, sente conforto? Coloca um eu. Quem sente conforto depois da fome, depois de comer assim uma pasta de chocolate inteira, ou seja o que for, quem sente aquele conforto que procurou, coloca eu. Aqui a ideia é não ter muitos erros, não é? Porque à partida ninguém sente conforto. O que é que vocês sentem? Imaginem que acabaram de passar por um episódio de irem ao frigorífico e comerem tudo o que apareceu. O que é que vocês sentem? Ok, ou seja, estão a responder eu porque não encontram o tal conforto. Ou seja, nós quando acabamos de comer derivado a uma emoção, nós só não encontramos conforto, como ainda vamos ter mais frustração, ainda vamos ter um segundo problema. Além daquele problema que nos causou a emoção. Concordam? Exatamente, Sónia. No fim vem o sentimento de culpa, depois por termos feito... E este sentimento de culpa, os remorsos, isso também vem muito, lá está, pelo tal facto de quando nós estamos a ter um episódio de compulsão, nós acabamos por perder o controle. E essa falta de controle depois acaba por nos dar mais remorsos, mais sentimento de culpa. Jandira, boa noite. A culpa e o fracasso, pois cá está o fracasso, ou seja, aquela sensação de não conseguirmos controlar, a culpa por ter comido. Ou seja... tudo sentimentos negativos. Nós comemos com o intuito de resolver uma emoção, como vocês disseram anteriormente, a ansiedade, sentimento de solidão, vários sentimentos negativos, e no final de comermos ainda temos mais outro sentimento associado àquela nossa emoção inicial, o que é péssimo. Ok, muito bem, lá está. Ninguém se sente bem após um episódio de fome emocional. E agora vem a grande questão, não é? O que é que nós podemos fazer para contornar isto? Pronto, é assim, a fome emocional não é algo que nós consigamos controlar de um dia para o outro. Controlar a fome emocional é um processo de aprendizagem. Nós temos que aprender a conhecer-nos, temos que aprender a conhecer as nossas emoções e temos que aprender a lidar connosco. Por isso, é normal demorar algum tempo a conseguirmos vencer isto. Imagine que conseguiu vencer 3 vezes uma emoção negativa que lhe estava a dar vontade de comer e não foi. Isso é muito positivo. Imagine que venceu então 3 vezes, mas que na 4ª vez já não conseguiu resistir. Não tem que se sentir mal só por não ter conseguido vencer essa 4ª vez. Porque houve 3 vezes em que conseguiu vencer, ok? Ou seja, a fome emocional é mesmo um processo de aprendizagem. É algo que nós vamos aprendendo a controlar com o tempo. A primeira dica para nós vencermos a fome emocional, ou a primeira estratégia, é nós não termos fome física, ok? Porque imagina, o que é a fome física? A fome física é aquela que vem mesmo do nosso corpo, ou seja, quando já sentimos a barriguinha a roncar, quando já estamos com algumas dores de cabeça, a nossa visão assim um bocadinho mais turva, quando ficamos mais algumas horas sem comer. Isso é fome física. E é o primeiro passo para nós conseguirmos vencer a fome física, é então o primeiro passo para nós conseguirmos vencer a fome emocional. Porquê? Imagine que está cheia de fome, mesmo cheia de fome, e depois zangou-se com alguém no trabalho, chega a casa com aquele sentimento de raiva, cheia de fome, acha que vai conseguir controlar a fome emocional nesse momento? Ora, responda-me aqui, perante esta situação, está cheia de fome, zangou-se com alguém no trabalho, chega a casa, acha que vai conseguir controlar a sua fome emocional ou não? Basta colocar em sim ou não.
Vá, quero ver as vossas respostas. Boa noite, Vânia, Diana, Helena, também acabaram de entrar. Boa noite, Lourdes, também. Ok, não, exato. Não, Sónia também não. A Sandra também concorda que não. A Carla também concorda. Ou seja, nós estamos cheios de fome, zangados, irritados. Chegamos a casa, abrimos o frigorífico, o que é que vai acontecer? Vamos pegar na primeira coisa que nos aparecer, e na segunda, e na terceira, e por aí adiante, até conseguirmos saciar o nosso buraco emocional e o nosso buraco no estômago. Liliana também concorda que não, a Margarida, a Filipa, pois. E então, a Adriana também concorda. Então, o que é que nós podemos fazer para vencer a fome física? Então, aqui a primeira coisa para vencermos a fome física é fazermos uma alimentação mais adequada, ok? Então, convém nós comermos. Boa noite, Bianca. Vou dizendo boa noite à medida que as pessoas vão entrando. Então, vamos lá voltar aqui à fome física. Bem, isto aqui, qualquer coisa que corra menos bem, sabem que é a primeira vez que eu estou a fazer, por isso de vez em quando ainda me distraio aqui com as pessoas que entram. Se de vez em quando mudar assim um bocadinho do discurso para os comentários, não estranhem. Para a próxima já corre um bocadinho melhor. Então vamos lá voltar aqui à fome física. Como é que nós vamos vencer a fome física? Para vencer a fome física, um dos principais truques é nunca ficar muitas horas sem comer, ok? Eu sei que isto é um erro cometido mesmo por muita gente. Pelo menos pelas pacientes que passam por mim, há muitas pessoas que fazem apenas umas 3 refeições por dia. E isso é errado, ok? Nós devemos comer pelo menos de 3 em 3 horas. Claro que não vamos comer imensa comida nesse intervalo, vamos comer pequenas quantidades a toda a hora, ok? A ideia é que vocês ao longo do dia vão comendo sempre sem ter fome, ok? Depois, é muito importante que vocês, para evitarem a fome física, respeitem a vossa fome, ok? Ou seja, imaginem que estão numa situação em que começam a sentir um bocadinho de fome, um bocadinho. Vocês têm que ir logo comer, não é? Não convém pensar, daqui a bocadinho vou comer, daqui a bocadinho vou comer. Não, convém comer logo, porque se não comerem nesse momento em que estão a sentir um bocadinho de fome, o mais provável é que quando forem comer por essa altura, pela outra e por mais alguma. Eu sei que por vezes os trabalhos podem não permitir que se faça assim muitas refeições intermédias, principalmente quem trabalha em confecção, que tem assim horários mais rígidos, mas ainda assim, nessas situações, nós temos alternativas. Por exemplo, quem trabalha numa confecção pode sempre colocar umas tostinhas na bata, pode colocar uns frutinhos secos e quando começar assim a sentir aquela fominha, nem que meta uma nozinha à boca e já vai contornando um bocadinho a situação, ok? É muito importante respeitar os sinais de fome, não deixar a fome chegar ao ponto máximo, não. Mal se sinta um bocadinho de fome, comer alguma coisa, ok? E para evitar isso, claro que é o comer de 3 em 3 horas. E aqui lá está. Claro que este comer de 3 em 3 horas deve ser adaptado ao trabalho de cada uma, mas com um bocadinho de organização, alguns truques, é possível, ok? Então, primeira dica para vencer a fome emocional, não sentir fome física. Aqui, das pessoas que me responderam que sente fome física, quem é que costuma passar mais de 3 horas sem comer? Respondam aqui no comentário. Quem costuma passar mais de 3 horas sem comer, coloca sim. Ninguém passa mais de 3 horas sem comer. Fazem os lanchinhos todos direitinhos. Ok, muito bem. Então vocês já estão a controlar... Ou estão-me a enganar, ou já estão a controlar a fome física. Muito bem, muito bem. Sónia, às vezes sim, às vezes fica mais 3 horas, ok. Lá está, às vezes o trabalho acaba por não permitir e aí nós temos que usar aqueles pequeninos truques de colocar algumas coisinhas nos bolsos ou onde nós pudermos para fazer pequenas refeições. Ok, muito bem.
Então, primeira dica para vencer a fome emocional é não ter fome física. Não ter. Temos que acabar com a fome física. Acabando com a fome física, aí sim nós vamos poder estar mais focados em vencer a fome emocional. Porque se tivermos as duas coisas, aí é impossível. Aí é mesmo impossível. Como vocês mesmas anteriormente me disseram, é impossível. Se nós estivermos cheios de fome, tivermos tido uma discussão, chegarmos a casa e dizer não, eu não vou comer, eu vou respirar fundo e vou fazer outra coisa. É difícil porque o nosso próprio organismo pede-nos comida. Ok, então, a segunda dica para controlar a fome emocional é precisamente conhecer as nossas emoções. A Sónia está a dizer que os truques são a melhor forma de evitar, sem dúvida, lá está. Isto aqui, às vezes é difícil fazer, ou é mais desafiante fazer os lanches intermédios, mas se nós tivermos pequeninhos truques, acaba por facilitar. E às vezes são truques mesmo simples. Uma alimentação saudável não é nenhum bicho de 7 cabeças. É mais fácil do que aquilo que transparecem as dietas da moda e essas coisas. Ok, então, segunda dica para controlar a fome emocional. Segunda dica e se calhar a principal. Se a fome emocional é uma fome que vem das nossas emoções, então nós temos que perceber as nossas emoções, certo? Tem que perceber o que é que a está a fazer comer. E aqui, para perceber a sua emoção, será algo que tem que fazer quando já está perante a comida ou antes de atacar a comida, se conseguir, ok? Então como é que vai perceber que emoção é que está a sentir? Imagina que chegou a casa, vai diretamente para o frigorífico e vai pegar numa coisa qualquer que acha menos boa. Vai pegar num alimento que acha que está fora do que devia fazer, ou seja, um alimento que quando acabar de comer vai sentir remorsos. Então imagine que está com esse alimento na mão e agora vai parar, vai respirar fundo, mas vai respirar mesmo fundo, respirar assim pelo menos umas 2 ou 3 vezes e depois vai perguntar a si própria, vai perguntar, ok, o que é que me está a fazer comer isto? O que é que me está a fazer, o que é que eu estou a sentir? O que é que aconteceu durante o meu dia para eu ter vontade de comer isto? E claro que convém também pensar o que é que está a sentir, pensar, eu estou a sentir fome? Há quanto tempo é que eu fiz a última refeição? Fiz a última refeição há mais de 3 horas? Não, ok, fiz há menos tempo, fiz há cerca de 2 horas. Eu comi bem ou comi um lanchezinho assim mais desequilibrado? Porque além de nós comermos 3 em 3 horas, esses lanches têm que ser equilibrados. Imagino que só come uma peça de fruta. Isso é um lanche desequilibrado. Se só come uma peça de fruta, no máximo passado 1 hora está mesmo com fome. Okay? Ou seja, não basta só comer de 3 em 3 horas, mas tem mesmo que comer de 3 em 3 horas e de forma equilibrada, fazer boas conjugações. Okay? Então imagina, está então perante, pode ser o chocolate, que foi aqui o exemplo da Margarida, está então perante o chocolate. Vai parar, vai pensar antes de trincar, está bem? Tem que pensar isto tudo que eu lhe estou a dizer antes de trincar o chocolate. Respira fundo, que é para acalmar um bocadinho e vai pensar então, estou com fome física, estou com fome emocional. E para isso faz as perguntas que eu lhe disse. Há quanto tempo comi? O que é que comi? Depois passa para a parte emocional, o conhecer então as suas emoções. E lá está, vai pensar, ok, o que é que aconteceu hoje? Eu chateei-me com alguém? O que é que eu estou a sentir? Estou-me a sentir triste? Aconteceu alguma coisa no meu trabalho? Aconteceu alguma coisa na minha vida familiar? O que é que aconteceu? O que é que me está a fazer aqui? O que é que eu estou a sentir? Estou a sentir raiva? Estou a sentir tristeza? Estou a sentir... O que é que eu estou a sentir? Estou a sentir-me irritada? Estou-me a sentir ansiosa? Ok? Ou seja, vai perceber o que é que está a sentir. E até pode mesmo ter um papelinho à sua beira e ir escrevendo, ou mesmo após, quando parar, mesmo quando pousar o chocolate e parar, chocolate aqui no nosso exemplo, quando pousar o chocolate e parar, pode escrever a emoção que estava a sentir naquele momento. Porque nós costumamos ter uma emoção principal que nos faz ter esta fome emocional, esta vontade de comer. Há pessoas que quando estão nervosas têm vontade de comer, mas há pessoas que quando estão nervosas não conseguem comer, ou seja, aqui cada um tem a sua especificidade e o que importa é que conheça a sua, porque se sabe que quando está mais nervosa tem vontade de comer, então logo que vê que está mais nervosa, pensa logo noutras coisas que a façam fugir um bocadinho da cozinha, ok? Ou seja, conhecer as emoções e perguntar isso, o que é que eu estou a sentir? O que é que aconteceu? E aqui uma coisa muito importante, a fome emocional é para resolver uma emoção.
Mas se nós sabemos de onde vem essa emoção, ou seja, imagine, descobre que está a ir comer porque se está a sentir irritado. Então agora vai pensar, ok, eu estou-me a sentir irritado porquê? O que é que aconteceu? Posso resolver o problema inicial? Porque às vezes as emoções que nos fazem comer são emoções causadas por situações que até são fáceis de resolver. E se forem resolver aquela situação, já nem vai ter a emoção. Se não vai ter a emoção, já não vai ter a vontade de comer, ok? E já não vai ter a frustração, a culpa que vem após o ter comido, ok? Então, pensar, eu posso resolver a situação? Há alguma coisa que eu possa fazer para resolver isto? Se há, vão lá e resolvam, não é? Não vale a pena ficar com o problema. Às vezes também é preciso dar um bocadinho o braço a torcer, ou às vezes também, para nos sentirmos bem, temos que não ser tão orgulhosos. Ou seja, ver sempre se a situação é ou não possível de ser resolvida. Caso não possa ser mesmo resolvida, caso seja uma situação que causou raiva, que causou seja o que for, e que não consegue resolver, então aí vai prever o futuro. Ou seja, está ali perante o chocolate, lembrando que o chocolate é o nosso exemplo, está ali perante o chocolate, vai pensar, ok, eu estou-me a sentir irritada, faça de conta, estou-me a sentir irritada porque me chateei com o meu chefe no trabalho. E estou-me a sentir irritada e apetece-me mesmo comer este chocolate. Ok, apetece-me comer este chocolate porque eu quero vencer a minha irritação. Mas o que é que vai acontecer quando eu acabar de comer este chocolate? Está a perceber? Ou seja, vai pensar no que é que vai sentir quando acabar de o comer. E aí vai saber, não é? Porque quem passa por isso sabe que no fim de comer esse chocolate, ou seja, o que for, não vai ter vencido a irritação. Provavelmente vai ter a irritação a dobrar, não é? Porque vai ter a irritação inicial, neste exemplo, de se ter chateado com o chefe, e depois vai ter a irritação de ter comido o chocolate. Então vai ser uma irritação a dobrar, o que não é bom. Mas isto tem que pensar antes de comer o chocolate, ok? Quem é que se acha capaz de fazer isto? Quem é que se acha capaz de estar perante aquele alimento que quer comer porque está com fome emocional, com vontade de comer? Quem é que se acha capaz de parar, fazer estas questões a si próprio e prever o que é que vai sentir no final? Quem é que se acha capaz de começar a implementar isto? Ponham-me aqui um sim, quem se acha capaz? Ninguém se acha capaz? Eu tenho a certeza que vocês são capazes. Vá, coloca aqui um sim, quem está disposto, pelo menos, a experimentar fazer este truque. Sónia diz que depende dos dias. Sónia, nos dias em que não consegue aplicar isto, o que é que acha que a impede de aplicar? E os outros também podem responder. Naqueles dias em que acham que não conseguem mesmo parar em frente ao alimento, o que é que acham que vos impede de fazer isso? O que é que acham que vos impede de parar perante o alimento, respirar e avaliar a situação? A Margarida já conseguiu sim senhora. O stress, ok. Ou seja, é uma emoção muito repentina, ok. O stress. E mais? O que impede a Sónia por vezes de parar é o stress. Susana diz que vai tentar, ok. Tentar não. Tentar é uma palavra assim um bocadinho mais negativa. Vai procurar fazer o melhor possível. Pode ser, Susana. Vai procurar fazer o melhor possível para conseguir vencer a fome emocional. Pode ser? Parece melhor que tentar? Tentar dá-nos muita hipótese para falhar. E nós aqui não queremos falhas. É procurar fazer o melhor possível. Se correr bem à primeira, ótimo, tudo bem. Se não correr, corre depois. Sim, ok. Então, a Susana também diz que sim. Com o chocolate é impossível, diz a Ana Felícia. Ok. Com os outros é mesmo com muita vontade, ok. Ana Felícia, o que é que faz dizer que com o chocolate é impossível? A Ana diz que os nervos matam a gente, ok. Pois nós estamos numa sociedade mesmo em que o stress, o nervosismo... Ok. Então, digam-me, o que é que vos impede? O que é que vos impede de porem isto em prática?
Ou também podem dizer, quem é que está disposto a pôr isto em prática? Não é tentar, é pôr em prática. Juliana, boa noite. Filipa diz que melhor é não ter o chocolate em casa. Ok? Que os olhos não veem e o coração não sente. Mas aqui a ideia de nós estarmos a falar de fome emocional também é encontrar formas de a vencer. Ok, numa fase inicial, talvez o não beber até possa ser uma ajuda. Mas nós temos mesmo de aprender a lidar com as nossas emoções. Ou seja, nós temos que estar perante o chocolate, perante o que for, e aprender a olhar para ele e saber dizer que não. Saber dizer não, ou então comer só um bocadinho, comer só um quadradinho. Mas no início também não pode ser uma boa dica, melhor não ter chocolate em casa. E a Ana? Gosta muito de chocolate, a Ana Felícia? Boa noite, Joaquim. Acabou de aderir. Qual é o alimento? Vamos fazer aqui outra questão. Qual é o alimento que vocês acham que comem mais quando estão com fome emocional? Ok, Ana Felícia diz que não resiste. O pão, a Susana, ok. A Susana também diz, a outra Susana também diz o pão, ok. Ok, e a Susana também diz que evita ter em casa e que se abusar compensa. A Sandra o pão, ok. Somos mesmo portugueses, nós e o pãozinho. A fila para o chocolate, ok. A Liliana o chocolate também. E mais? O chocolate também nos satisfaz bastante, como diz a Ana, emocionalmente. A Sandra as bolachas. Isso aqui também depende das bolachas. A Liliana bolachas também. Ou seja, tudo alimentos assim um bocadinho. Cappuccino. Pronto, a Ana já foi assim uma resposta um bocadinho mais diferente. A Margarida ao chocolate. Mas a Margarida é um bom exemplo de quem consegue vencer a fome emocional. Quando nós temos força de vontade, quando nós temos garra, nós conseguimos vencer. E a Margarida é um ótimo exemplo disso. É mesmo um ótimo exemplo. Então aqui, a maioria de vocês, quando tem fome emocional, vira-se ao chocolate, ou come o chocolate e o pão. E as bolachas, tirando a Ana, que é o cappuccino, uma coisa um bocadinho diferente, mas é mais chocolate e pão. E não é normal vocês sentirem vontade de ir mais para esses alimentos. Porque quando nós estamos, especialmente quando nós estamos com stress, nós estamos com desequilíbrio hormonal. E então aqui, uma forma do nosso corpo equilibrar, de aumentar a nossa serotonina, para equilibrar ali o cortisol, que é a nossa hormona do stress, é precisamente através do consumo de hidratos de carbono. Lá está, daí o pão, o chocolate, as bolachas. Embora o pão também, para nós portugueses, também tem mesmo um cariz emocional, não é? Além de ser uma coisa que muitas vezes se restringe. Outra das coisas que também faz, que não falei ali na parte da fome física, que também não tem muito a ver, mas que me lembrei agora. Outra das coisas que também pode ser a origem, pode estar na origem da fome emocional, são as dietas muito restritas em hidratos de carbono, ok? Ou seja, quanto mais nós restringimos os hidratos de carbono, mais fome emocional nós vamos ter, maior pode ser o nosso stress. Alguém aqui faz uma dieta demasiado restrita? À partida não. A Ana pôs cappuccino. É algo que gosta muito. Muito bem. Todas responderam mais ou menos o mesmo. Ok, pronto. Então, já estivemos perante o alimento, ali perante o nosso chocolate, depois da discussão com o chefe, aqui no nosso exemplo. Já pensámos, já descobrimos que estamos com fome emocional, nós estamos com vontade de comer, já analisámos como é que nos vamos sentir depois de comer aquilo, depois de comer o chocolate, neste caso, já vimos que nos vamos sentir com culpa, que nos vamos sentir mal. Então o que é que vamos fazer agora? O que é que vocês acham que tem que fazer a seguir a isto?
ou seja, já analisaram a emoção, já descobriram que emoção estavam a sentir, já descobriram o que é que causou aquela emoção e já pensaram em como é que se iam sentir depois de comer esse alimento. Então agora, o que é que vocês fazem? Na vossa opinião, o que é que acham, qual é o próximo passo? É comer chocolate? Qual é que é, na vossa opinião, o próximo passo? Alguém tem ideia? Vá, vão colocando aqui nos comentários para eu ver as vossas respostas, para saber um bocadinho o que é que estão a pensar. Ninguém tem ideia do que fazer a seguir? Então eu coloco opções. Comemos o chocolate, sim ou não? O chocolate ou o pão? Pronto, aqui o exemplo era do chocolate. Pensar 2 vezes antes de comer. Beber água, lavar os dentes para distrair, ok. Ok, lavar os dentes, depois ficamos com pouca vontade de saborear o chocolate. Boa ideia. Helena acabou de entrar, boa noite. Ok, não comer chocolate, ok. Vou dar outra opção, então. Então, não comemos o chocolate todo, comemos um bocadinho de chocolate? Acham que devemos comer um bocadinho? Resistir, diz a Margarida. Comer outra coisa saudável? Pergunta a Susana. Ok, isso, aqui a parte de comer outra coisa saudável não é uma opção para quando nós estamos com fome emocional, ok? Porque se nós já reparamos que é fome emocional e não fome física, então nós não precisamos realmente de comer. E se nós substituirmos a comida não saudável por outro tipo de comida, ainda que seja saudável, nós vamos continuar a alimentar a nossa fome emocional, ok? Nós não vamos estar a resistir, não vamos estar a encontrar alternativas, vamos continuar a ter a comida como opção e aí não é a melhor opção. A Ana diz ou tudo ou nada, um bocadinho não resulta, ok, ou seja, quando estamos aqui nesta parte da fome emocional, às vezes custa resistir a comer só um bocadinho do chocolate. Ok, a Ana está a dar uma opção para substituir, ok. A Susana diz não devemos comer, analisar bem o problema e procurar resolver, exatamente, se o problema tiver solução temos que resolver. Ok, então vou-vos dar agora aqui a terceira estratégia para nós vencermos a fome emocional. A terceira estratégia, que é aqui o último tópico que a gente tem para falar. Então, vamos só recapitular um bocadinho. Já descobrimos qual era a emoção que nos estava a fazer comer. Inicialmente descobrimos que era fome emocional e não fome física, ok? Descobrimos o que causou essa fome emocional, ou seja, descobrimos que emoção é que estamos a sentir, se é raiva, tristeza, medo. Descobrimos a emoção e já decidimos que não vamos comer aquilo. Vamos ser fortes, vamos ser resistentes, vamos pousar os chocolates outra vez dentro do frigorífico e não vamos comer. Então o que é que nós vamos fazer, não é? Agora aqui é que é a grande questão. O que é que nós vamos fazer? Estamos com fome emocional, estamos nervosos, irritados, estressados, precisamos de fazer alguma coisa. O que é que vamos fazer? Aqui é que entra o grande truque. Este é mesmo o grande truque. Se nós estamos com uma emoção que pede conforto, então nós temos que fazer alguma coisa que nos dê conforto, certo? Ou seja, têm que fazer, em vez de irem comer, em vez de substituírem o alimento menos saudável por um alimento mais saudável, o que têm que fazer é ir para uma atividade que realmente vos dá prazer. Como respondeu aqui a Sandra, o melhor é caminhar. Neste caso, imagine que caminhar é uma coisa que gosta muito. Imagine que quando caminha, sente mesmo prazer a caminhar, que se sente mesmo bem. Ok, então pouse o chocolate e vá caminhar. A ideia aqui é que faça algo que lhe dê mesmo prazer. Imagine que quando tome banho se sente mesmo, sente que esquece o mundo. Está a perceber a ideia? A ideia é que faça uma atividade que lhe faça esquecer o mundo, que quando está a fazer aquela atividade seja sequer impossível pensar em comida. Que atividades é que vocês gostam de fazer? Respondam-me aqui. Qual é a atividade que mais gosta?
Ok, a Sónia disse que quando se consegue resistir vem o sentimento de orgulho. Lá está, e a Margarida, que é um bom exemplo disso, diz que sentimos orgulho e o resultado é maravilhoso. Um bom exemplo. Um bom exemplo mesmo, mesmo bom. Então digam-me, qual é a atividade que vocês mais gostam de fazer? Digam-me uma atividade. Uma atividade que vocês gostam mesmo muito de fazer. Sara, boa noite. Ok, Sana diz que gosta de fazer desporto. E mais, que outras atividades é que vocês gostam de fazer? O Samuel também gosta de fazer desporto. Mais, temos aqui pessoas muito desportistas. A Margarida ginástica também. E faz muito bem. A Susana musculação. A Liliana jardinagem, ok, uma coisa diferente, já saímos aqui da parte do exercício físico. Fátima e Beto acabaram de entrar, boa noite. Então, digam-me, vão escrevendo aqui em comentários atividades que vocês gostam mesmo de fazer, mas aquela atividade que vos faz sentir mesmo bem. Por exemplo, ler. Quem é que aqui gosta de ler e quando lê se sente assim mesmo que esquece o mundo? Quem é que gosta de fazer, por exemplo, palavras cruzadas, ver uma série? O que é que vocês gostam de fazer? Vocês conseguem identificar aquela atividade que vos faz esquecer o mundo? Vamos escrevendo aqui para nós irmos trocando ideias. Ok. A Sara gosta de fazer zumba. A Susana também gosta de ouvir música, dançar, ela está a ouvir música. Quem é que mais gosta de ouvir música? A Susana também. A Ana gosta de ver o filme. A outra Ana gosta muito de ler. A Margarida as palavras cruzadas. Ver o mar. Ver o mar também é ótimo. Ok. Hidroginástica, a Rita, ok, muito bem. Ok. A Fátima, eu gosto de ler, correto? Ok, muito bem, muito bem. Estou a ver que há muita coisa que vocês gostam de fazer. Ou seja, então agora vamos voltar aqui um bocadinho ao nosso exemplo. Imaginem que então já tínhamos passado pelas situações todas e decidimos que íamos fazer uma atividade. E o que é que nós íamos fazer? Íamos precisamente pegar nisto que vocês estão a escrever. Claro que cada um ia pegar na sua. Por exemplo, aqui a Ana, que foi a última a escrever. Deixaria o chocolate lá no cantinho dele e ia ouvir uma música. Ou, por exemplo, a Liliana, que gosta de fazer jardinagem. Deixava o chocolatinho lá no lugar dele e ia tratar de um vaso. Então, a perceber, claro que há aqui coisas que vocês gostam de fazer que podem não ser podem não ser possíveis naquele momento. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm agora que, depois deste vídeo, e antes de irem festejar São João, se assim o forem, ou então depois de festejarem São João, mas no fim disto, têm que pegar numa folhinha e escrever nessa folhinha pelo menos umas 5 atividades que vocês gostam de fazer, ok? E nessas atividades vocês têm que escrever atividades que podem fazer em casa e que podem fazer também fora de casa. Porque imaginem que, por exemplo, ver o mar. Ver o mar, se estivermos a falar de ver o mar em vídeo, ok, é uma coisa que nós podemos fazer em qualquer situação. Se estivermos a falar de ver o mar na praia, aí pode não ser muito possível no momento em que nós estamos a ter o ataque de fome emocional, aquela vontade de comer, ok? Ou seja, nós temos que ter estratégias que possamos aplicar precisamente naquele momento, ok? Como ouvir música, ler um livro, fazer palavras cruzadas, ver séries, aqui, tomar banho, fazer coisas, brincar com filhos, para quem tem filhos, por exemplo. Vocês têm é que fazer atividades que realmente deem um prazer. O que é que vai acontecer? Se vocês trocarem a comida por uma dessas atividades, primeiro, a emoção vai desaparecer porque vocês realmente vão ter tido prazer ao fazer a atividade. Segundo, não ficarão com um segundo problema, não ficarão com aquela culpa de terem comido. Terceiro, ficarão extremamente orgulhosos por terem conseguido vencer a fome emocional. E quem
quem faz isso, quem consegue vencer a fome emocional, sabe que é um verdadeiro orgulho. É muito mais orgulho conseguir vencer a fome emocional do que a culpa que sentimos quando vencemos. O que é que vos parece? O que é que vos parece começar a implementar estas 3 dicas que eu vos dei? Então vamos lá recapitular assim um resuminho rápido. Primeira dica: não deixar que tenhamos fome física, ok? Comer sempre a horas, direitinho, fazer intervalos regulares e garantir que esses lanches são equilibrados. Segunda dica: respirar fundo, nem que vocês tenham que respirar 20 vezes seguidas enquanto estão em frente àquele alimento. Respirar fundo e pensar o que é que vos está a fazer comer aquilo. Pensar qual é a emoção que vocês estão a sentir, ok? E prever como é que vocês se vão sentir no fim de terem comido aquilo, ok? Essa é a segunda dica, ou seja, estar perante o alimento, estar perante o problema, respirar fundo e conseguir pensar sobre ele. Terceira dica: pôr em prática uma atividade que realmente lhes dá prazer. Pôr em prática uma atividade que realmente vos vai confortar e vos vai fazer vencer aquela emoção, seja a raiva, seja o medo, seja a irritabilidade, ok? Ou seja, em vez de comerem, vão fazer uma atividade que vai resolver o problema. E com isto tudo, vão ficar extremamente orgulhosos por o ter conseguido fazer. O que é que vos parece? Quem é que está disposto a começar? Quem é que está disposto a começar hoje mesmo ou então amanhã mesmo a pôr em dica estas práticas? Marco Cunha, muito bom trabalho, obrigada. Silvina Pinto também acabou de entrar, boa noite. Nós já estamos no final, mas depois podem rever o vídeo. Então, agora quero que me digam quem é que está disposto a pôr em prática, não é a tentar, é a pôr em prática estas dicas que eu dei para vencer a fome emocional. Colocam sim quem está disposto a pôr em prática. Ninguém está disposto a pôr em prática? A Margarida a dizer que é um troféu. Difícil, vamos tentar. Ok. A Filipa e eu, ok. A Susana diz que vai pôr em prática. A outra Susana também, muito bem, muito bem. Pessoas determinadas, é assim mesmo. A Liliana também vai pôr em prática. A Sandra também, muito bem. A Sónia também, ok. Ok, pessoas determinadas. A Fátima, muito bem. A Rita também. Ok, e mais? Quem é que mais está disposto a pôr em prática? E não quero só que tentem, eu quero que façam o melhor possível. E ali, a Ana, vamos substituir o difícil por desafiante, ok? Quando nós usamos a palavra difícil, quando nós dizemos que alguma coisa vai ser difícil, o nosso cérebro automaticamente encarrega-se de nos pôr muitas dificuldades à frente, muitos entraves. Então, vamos pensar nisto como um desafio, ok? Desafio é algo que nós gostamos de vencer. Então, vamos pensar na forma emocional como um desafio e não vamos tentar vencê-la. Nós vamos fazer o melhor possível para conseguir. Claro que lá está, não quer dizer que o melhor possível seja nós sermos perfeitos, ok? O melhor possível é sermos cada vez melhor a cada dia. Ok, muito bem, vejo que tenho aqui muita gente disposta a pôr em prática. Pronto, estes foram os tópicos que eu vos preparei, foi assim, era para ser um bocadinho mais breve, estou a ver que já passou um bocadinho mais de tempo. Mas pronto, também foi a primeira vez, eu distraio-me aqui ainda um bocadinho. Antes de terminarmos esta sessão ao vivo, esta aula, alguém tinha alguma dúvida para me colocar? Quem tiver dúvidas, pergunta agora. Ninguém tem nenhuma dúvida? Está toda a gente esclarecida sobre o tema fome emocional? É uma questão de começarem a pôr em prática. Fazer uma alimentação saudável. Muito bem, veja então. A Margarida diz que vamos conseguir. Vamos, sim senhora. E ela é um bom exemplo. Há quanto tempo é que já não comes chocolate, Margarida? Ora, diga aqui para as pessoas verem que realmente é possível. Há quantos mesinhos é que já não toquem chocolate? Já uns bons mesinhos.
Ninguém tem dúvidas? Ninguém tem nenhuma questão, então? Muito bem, vamos lá então dar esta aula por terminada. Espero que tenham gostado. Peço desculpa por qualquer coisa que tenha corrido assim menos bem, mas pronto. Numa próxima vez vai correr melhor, já me habituo um bocadinho a trabalhar com estas coisas, não é? Sempre uma novidade. E se gostaram desta aula ao vivo e querem receber mais, também podem deixar sempre a sugestão na minha página, podem deixar a sugestão aqui em comentários que eu depois também vejo, ok? Podem deixar sugestões para novas aulas. Isto se quiserem que eu faça novas aulas, claro, se não quiserem, também não faço. Pronto, vamos lá então todos aproveitar um bocadinho o São João, quem não vai aproveitar, vamos lá descansar um bocadinho. Obrigada, Susana. Vamos lá então? Então, tchau, até à próxima e nada de tentar, é para começar hoje mesmo a fazerem o melhor possível para vencer a fome emocional, ok? É possível, têm exemplos disso, por isso é fazer o melhor possível, ok? Tchau, obrigada por terem assistido e até à próxima.